favor, da música do Dinho, que fala sobre o Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente despedidos, e vosso príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, designai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Então nós vamos meditar sobre os conselhos evangélicos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, do Concílio Vaticano II diz assim: os conselhos evangélicos de castidade consagrada a Deus, de obediência e pobreza, que se fundamentam nas palavras, nos exemplos do Senhor Jesus, e foram recomendadas pelos apóstolos, pelos santos padres e pelos doutores e pastores da Igreja. São um dom divino que a Igreja recebeu do Senhor e com a graça conserva perpetuamente. A Constituição Dogmática quer nos mostrar que se o fundador da Igreja foi pobre, casto e obediente, então todos os seus seguidores, desde os primeiros cristãos até a atualidade de hoje, tem isso como base, como fundamento. Ou seja, os santos padres viveram a castidade, a pobreza, a obediência. Todos os santos da igreja foram santos porque foram pobres, porque foram castos, porque foram obedientes. Os santos doutores e irmãos ensinam isso. Mas, irmã, depende disso para ser santo? Não, a igreja nos dá como meio. E esse meio é o próprio Senhor Jesus. Ele viveu isso de uma forma muito plena. Jesus foi casto no seu agir, no seu falar. Viveu a obediência, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Começar a falar sobre a pobreza e assim segue os outros votos. A pobreza verdadeira está alicerçada na humildade. Quem é pobre é humilde. Passagem Lucas 1, não precisa nem pegar. Mas só para entendermos como está alicerçada a verdadeira pobreza, como a pobreza está alicerçada na humildade. Peguei um trecho de Lucas 1, o Magnificat, o canto da Virgem Maria, que diz assim: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Aqui descarta a questão pobreza material, porque Deus não olhou para a pobreza material da Virgem, e sim a sua simplicidade, a sua pequenez. Ela que, sendo escolhida por Deus, sendo escolhida para ser a mãe de Deus, se fez serva. Ou seja, a Virgem Maria tinha 1000 motivos
motivos para se gloriar de si próprio, mas se gloriou em Deus. Isso é humildade. E engana-se muitas vezes quando se fala da pobreza. A pobreza não ter nada, a pobreza não ter pouco. E muitas vezes nós nos perdemos porque nós nos dizemos pobres, nós nos fazemos pobres, mas muitas vezes somos ricos de orgulho, somos ricos de prepotência, somos ricos de arrogância. E onde está a simplicidade? Onde está a simplicidade? Não devemos esquecer que o Senhor Jesus, ele foi pobre. Jesus, sendo Deus, se fez pobre, desceu a uma manjedoura para estar em nosso meio. Viveu numa família pobre. Foi carpinteiro. Então, aonde surgiu esse Jesus da prosperidade? Esse Jesus do poder. Onde existiu? Não existiu esse Jesus. Existe o Jesus que nasceu numa manjedoura. Filho de uma mãe pobre, de um pai pobre. Mas, sendo Deus, quis nos enriquecer. Se fez pequeno. O Senhor Jesus, ele desceu do céu para nos enriquecer com a sua pobreza. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, parágrafo 544. O reino do céu pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolherem com o coração humilde. O reino do céu pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolherem com o coração humilde, aos que o acolherem com o coração humilde. Lembra daquela passagem da porta estreita? Quer dizer que é necessário ser pequeno para entrar no reino dos céus. E nós que muitas vezes temos os nossos excessos, né? O nosso fundador, ele sempre nos ensinou que não basta ter a aparência de pobre. É necessário ser pobre. É necessário ser pobre nas nossas palavras, no nosso gesto, nas nossas atitudes. Pobreza é essa que eu já disse, alicerçada na humildade. Muitas vezes nós nos apegamos na aparência. Por exemplo, eu cito o exemplo das nossas vestes. É muito barato o tecido. Não custa muito caro fazer um hábito desse. Mas antes desse hábito de ser pobre, quem anda com ele deve ser pobre. E quem anseia por ele deve ser pobre também. E não se separam um voto do outro. Se você é pobre, você é casto. Se você é casto, você é obediente. E a rainha de todas essas virtudes, humildade. Continua o Catecismo da Igreja Católica. Jesus compartilha a
manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede e a indigência. Mas ainda identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no reino, em seu reino. Catecismo da Igreja Católica, 544. Sem uma vivência, quando a igreja fala amor ativo com os pobres, é necessário comungar da vida dos pobres que convivem conosco, que conhecemos, que passam por nossas vidas. Porque depois não tem como a gente reclamar que não temos exemplo. Mas nas ruas temos uma lição. Ninguém consegue explicar por que muitos irmãos de rua, quando nós nos encontramos, são tão felizes. E tem uma história por trás, e tem um sofrimento por trás, mas não entendemos. Porque nós só reclamamos de tudo porque nós temos tudo. Mas vai dormir na rua, fica com fome 2, 3 dias. Uma vez o nosso pai fundador contou que ele dormiu na rua. Ele nunca tinha dormido na rua. E a primeira vez que ele dormiu na rua, ele ficou uma semana sem comer, ele não conseguia comer. Então, que veste externa é essa? Porque é fácil falar dos pobres. Eu faço pastoral, eu falo, irmã Maria tem 10 anos de rua. Mas o quanto eu preciso me despojar? Quando o catecismo diz fazer do amor ativo para com eles a condição para se entrar no seu reino, é para que comungamos de sua história e aprendamos com eles. Não existe evangelizar os pobres. Nas ruas você vai aprender. Quando me refiro a essa pobreza, esse tipo de pobreza, a pobreza da exclusão, onde muitos são judiados pela indiferença, onde muitos são contados como lixo. Por isso essa sensibilidade. E os pobres que vêm para nossas casas, quanto tem para nos ensinar? Não sabemos nem de onde vem. Alguns não sabem de onde vem. Mas um motivo os levou até nós. Deus os levou até nós, para serem cuidados, para serem amados e para aprendermos com eles. Uma vez eu estava fazendo pastoral de rua, uma vez eu estava no centro de São Paulo, e eu não estava em pastoral. Eu estava indo ali perto da região do Parque Dom Pedro. E aí ia atravessar para 25, e aí eu encontrei um irmão de rua, ele estava morto. Aí eu já comecei a entrar em desespero, né? A primeira experiência, e a gente fica, né? O que eu faço nessa hora? E aí, quando eu vi o irmão morto, eu me ajoelhei e pedi perdão para Deus, né? Por ele ter morrido só, né? Então eu rezei, pedi para Deus e aí depois que eu rezei, né, eu imediatamente liguei para o nosso pai fundador. Falei com o pai, e aí pai, o que a gente faz?
que fazer nessa situação. E depois eu partilhando com ele, né, o que eu senti, né, diante dessa realidade nova, né, para mim. E ele falou, né, que a tradição franciscana diz que quando os pobres morrem, eles vão direto para o céu, porque eles são casados com a dama pobreza. Então a dama pobreza os conduz ao céu, para o jardim do franciscanismo. Então, diante disso, eu falei, né? Fiquei mais tranquila assim. E sobre a pobreza, São Francisco de Assis vai dizer assim: todos os irmãos e irmãs, empenhem-se em seguir humildemente, empenhem-se em seguir a humildade e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo infinitamente rico, quis Ele mesmo no mundo, juntamente com a bem-aventurada Virgem Maria, sua mãe, escolher a pobreza e aniquilar-se a si mesmo. E recordem-se que não nos é necessário ter nenhuma outra coisa no mundo inteiro, a não ser, como diz o apóstolo, tendo alimento e como nos cobrir, com isso estamos contentes. Será que estamos contentes mesmo? Olhando, cada um aqui olhando, eu olhando para a vida da irmã Maria, será que eu estou contente só com o comer e o cobrir? Ou eu estou preocupada com as outras coisas? Ou, ao invés de confiar na providência, eu estou confiando na previdência? E a nossa comunidade é muito questionada com relação a isso. Uma vez um padre falava isso para mim, que se a gente divulgasse mais, para ganhar mais doações. Gostou, né, Ricardo? E aí eu falei... Ah, não dá, desculpa. Eu preciso encerrar aqui da pobreza, Ricardo. Voltando. E aí eu falava para o padre que nós tínhamos consciência das nossas contas, que nós somos responsáveis. Mas eu falava para ele, depois eu até fiquei um pouco assim, né? Mas Deus sabe o que eu respondi isso. Eu não faltei com caridade com o padre. Eu falei assim: padre, mas a gente tem que entender que providência não é previdência. Então, se Deus cuida hoje, Ele cuidará amanhã. Então, que buscamos a pobreza simples, a pobreza que nasceu, que temos como exemplo a manjedoura, que temos como exemplo a cruz, a vida pública do Senhor Jesus. Para encerrar sobre a pobreza, São Francisco ainda continua dizendo assim: e devem alegrar-se quando se acharem entre as pessoas vis e desprezadas, ou entre os pobres, os fracos, os leprosos, e junto dos que mendigam pela rua. Então, quer ser pobre, esteja com os pobres. Buscai uma amizade com o Senhor Jesus na pessoa dos pobres. Eu, quando faço pastoral de rua hoje, e as irmãs, quem faz pastoral comigo, não é que
não nos apegamos aos lugares, mas eu sempre vou nos mesmos irmãos, porque eu tenho amigos no centro da cidade. E como me alegra sair de casa, ir para a pastoral e poder sentar e reencontrar, é como você reencontra um amigo comum, né? Um amigo de casa, um irmão, não sei. E você sempre conta a sua história, conta como foi a semana. E aí o irmão fala, né, como foi a semana dele, a correria da rua que ele passou. E assim você vai aprendendo a vida de simplicidade. Às vezes eu saio de casa 10 horas da manhã, não consigo calcular o horário para voltar. Porque só comungando da vida dos pobres, do convívio com os pobres, esse povo aqui, ó, os mendigos, os leprosos, que São Francisco fala, é que a gente aprende a viver a pobreza. A viver simples. Sábado eu estava na pastoral de rua, os irmãos ofereceram refrigerante para nós, né? E eu gosto muito de refrigerante, mas... E uma senhora tinha oferecido café para ela gosta muito de café, a Dona Maria, gosta muito de café. E aí, quando eu estava já me despedindo dela, ela falou assim: irmã, tem um refrigerante geladinho aqui. Eu pensei, nossa, não vou resistir, né? E assim, sabe? E aí, mais adiante, a gente passou pela Sé, fizemos o curativo do Seu Olindo. Nossa, já? Fizemos o curativo do Seu Olindo e os irmãos, irmão, vem aqui, vem tomar um dólar gelado aqui. Eu pensei, opa! E estava muito calor aquele dia. E assim a vida. E o irmão ainda falou assim: olha, a gente só não tem copo. Eu falei assim: opa, não tem problema. E assim a nossa vida. Não tem por que buscar outra alegria, né? E olha que eu vim de uma vida pobre, uma realidade pobre. Eu convivi com pessoas que não tinham o que comer dentro de casa. Mas eu só aprendi, e hoje eu aprendo a pobreza com os pobres. Não tem outro segredo. Se Jesus compartilha do sofrimento dos pobres, como diz o Catecismo da Igreja Católica, e eu como cristã católica, então eu tenho uma referência, eu tenho um modelo a seguir. Continuando. Vamos falar agora sobre a castidade. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Isso que Jesus no Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na gina. Guardar o olhar, pelo olhar se mancha a memória. Na antiga lei dizia assim, Jesus veio abolir a lei, então na lei dizia: não cometerás adultério. Hoje é um desafio muito grande você falar de castidade. Nesse mundo onde se cultua a pornografia, a sexualidade desregrada. Então você falar que você optou para viver a castidade no celibato é um escândalo. Você falar que você vive a castidade no matrimônio, você falar que você vive a castidade no noivado, no namoro, é um escândalo.
E muitos cristãos são inibidos, têm vergonha de falar sobre isso. Vale lembrar que o Senhor Jesus foi pobre, casto e obediente. É necessário hoje dar um testemunho real, de fato, do que vivemos. Hoje em dia, fala-se muito de castidade é coisa... para quem se consagrou a Deus, para quem abraçou o celibato. Mas o que Deus e a igreja espera de nós? Quando Jesus fala que quando lançar um olhar de cobiça para uma mulher já pecou em seu coração, Jesus nos chama atenção o quê? A olhar sim, mas quer dizer que antes do ato adúltero, a sua castidade já foi ferida já foi ferida no seu olhar, já foi ferida na sua mente, já foi ferida no seu coração. Por exemplo, Glória Apolo, quando no êxtase que ela teve, e que Jesus abriu o livro da vida para ela, e Jesus a julgou conforme os mandamentos. E Jesus falou: não cometerás adultério. Então Glória Apolo ficou tranquila. Ela diz, que ela se encontrava tranquila, porque ela nunca tinha cometido, ela não achava que não tinha cometido adultério. Vai dar tempo. O ato adúltero em si. Só que Jesus começou a recordar a Glória Apolo das roupas que ela usava, das insinuações que ela fazia. Ela dizia que quando ela ia comungar, que ela se insinuava com o sacerdote. Cuidado. O nosso comportamento, a nossa postura, às vezes você inconsciente não percebe, mas você acaba ferindo a castidade de alguém. Acaba ferindo aquela luta que cada um aqui tem de realmente integrar, de ser íntegro. Eu vi uma vez uma postagem no Facebook, e aí tinha um rapaz, ele estava dentro da igreja, e a foto era a seguinte: era um rapaz ajoelhado, na frente dele tinha uma moça com uma calça transparente. E aí chama a responsabilidade, que você também é responsável pelo... Então muitas vezes, mas eu busco viver a castidade, eu vivo a castidade do meu namoro, eu vivo a castidade... Mas como que eu me comporto? Como é a minha postura? Porque às vezes eu posso estar bem vestida. Não acredito em vocês que essa veste aqui nos blinda. Nós já ouvimos coisas absurdas, porém a castidade, para quem se vive, constrange quem não vive. Então, na verdade, muitas vezes eu falava uma vez para as irmãs que muitas vezes quando a pessoa grita na rua, como uma vez, são todas virgens, não sei o quê, e inúmeras coisas que já ouvimos. Muitas vezes a alma dele grita para viver isso, porque não podemos esquecer também que não somos nós, mas o que levamos. E como tem sido a nossa vida diante de Deus? Será que de fato eu tenho vigiado nas minhas roupas, nas minhas palavras? Porque às vezes eu busco a castidade, mas aí meus amigos estão na rodinha e falam palavrão, e fala isso, e eu estou ali no meio conversando também.
logo se assustou, porque quando Jesus mostrou para ela nas roupas que ela vestia, a conduta dela, a postura dela, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2394. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a viver uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida. Ou seja, independente do meu estado de vida, eu, batizado católico, devo viver a castidade. Não acabou não. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Que domínio é esse? É a autoeducação. Lembre-se, o Evangelho diz: se seu olho te leva a pecar, arranca-o. Sobre o olhar que fere a mente, o coração, Santo Agostinho vai dizer: do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo. Parecendo-lhe bom e belo, apanhou-o então e fez-se culpa da desobediência. Se Eva não tivesse, diz Santo Agostinho, doutor da Igreja, se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Achou gosto em contemplá-lo, parecendo-lhe bom, e parece ser bom, porque traz prazer para a carne, né? O pecado faz isso. Então fez-se culpa da desobediência. Todos sabem, todos nós sabemos que pela desobediência o pecado entrou na humanidade. Que vamos falar agora da obediência. Como o tempo já está bem... já acabou, na verdade, né? Mas aí eu vou só resumir aqui. Sobre a obediência. Precisava São José e a Virgem Maria e apresentar Jesus no templo? Precisava? Mas eles cumpriram a lei. A Virgem Maria poderia até se questionar: nossa, mas eu sou a mãe de Deus, né? Mas foram no templo apresentar um menino. Foram obedientes à lei. Jesus, a Virgem Maria e São José cumpriram a lei. Sobre a obediência, ninguém mais do que ela, Santa Catarina de Sena, no seu diálogo com Deus Pai, Deus Pai disse assim a Santa Catarina de Sena: perguntaste-me onde podes encontrar a obediência, quais as causas que a fazem perder, que sinal revela sua presença ou ausência. Isso Deus Pai falando em um êxtase para Santa Catarina de Sena. Ela encontra-se no meu Filho unigênito, o amoroso Verbo encarnado. Nele a obediência foi tão forte que, para cumpri-la, chegou a correr ao encontro da morte na cruz. Que coisa destrói? Basta que olhes para o primeiro homem e verás quem o afastou da obediência que lhe impusera: o orgulho, filho do egoísmo, e o desejo de agradar a sua companheira. Ou seja, pela obediência de Jesus, a humanidade inteira recebeu a salvação. Contrário do que Eva e Adão, pela desobediência, o pecado entrou no mundo.
Segue Santa Catarina no capítulo 36. Uma coisa é certa: ninguém entra na vida eterna se não for obediente. A obediência foi a chave que abriu a porta do céu, da mesma forma como a desobediência de Adão a fechara. Eu vou pegar aqui já para a gente encerrar. Olha o que Deus Pai falou a Santa Catarina de Sena. Pela obediência, tudo se deve deixar. Se tiveres extasiado em grande contemplação e união de espírito comigo, com o corpo elevado e forte dada uma ordem, se for possível cumpri-la, deves fazê-lo. Santa Catarina, olha o que Deus Pai disse a Santa Catarina. Se estiveres extasiado, ou seja, se estiveres em êxtase, se estiverem em alta contemplação, ou seja, era a condição, a forma com que Santa Catarina se encontrava com Deus, porque foi em êxtase esse diálogo. E se for feito um pedido de obediência, deve fazer. Ou seja, não tem desculpa para obedecer, né? Ah, mas eu não obedeci porque eu estava rezando, porque eu estava fazendo isso. Não existe motivo. Se Deus Pai falou a Santa Catarina, se ela estivesse em êxtase, ela deveria deixar para obedecer? Como é difícil para nós obedecer. Porque só se obedece quem é humilde. Só se é obediente de verdade quem é livre e quem ama. Porque essa é a essência de Cristo. O amor de Jesus o fez obediente até a morte. Então muitas vezes nós nos prendemos a desculpas, a motivos. Eu prefiro desobedecer isso aqui do que fazer isso aqui. Tá, mas o que foi lhe pedido? Onde está a humildade? Segue Santa Catarina dizendo: no dia a dia não deves deixar a oração de horário, senão por obediência ou caridade. Digo isto a fim de que entendas como desejo que a obediência seja dócil em meus servidores, e quanto a ela me agrada. Digo isto a fim de que entendas como desejo que a obediência seja dócil, ou seja, que ela seja alegre. Por causa do orgulho, Lúcifer se rebelou no céu: não servirei. E quando nós obedecemos com má vontade, sem essa docilidade que Deus Pai falou a Santa Catarina, obedecemos como aos demônios. E obedece de qualquer jeito, empurrado. Aí não vira obediência, vira obrigação. E como um coração orgulhoso, prepotente, como vai crescer a humildade? Nunca. São Filipe Neri diz assim: a obediência é o verdadeiro holocausto que oferecemos a Deus sobre o altar do nosso coração. Ou seja, porque nós entregamos a nossa vontade própria e a nossa livre vontade na vontade de Deus, pela pessoa do nosso superior, do nosso ministro, ou do nosso pároco. Por isso que
que viram um sacrifício. Porque aonde morremos para a nossa vontade própria, para que a vontade de Deus vença em nós, para que a vontade de Deus cresça em nós. E não se esqueça, a obediência verdadeira constrange quem não a vive. Por que somos tão questionados contra o magistério da igreja, contra as leis da igreja, a obediência ao Santo Padre? Porque constrange quem não a vive. A castidade perfeita, quando se vive, constrange quem não vive. E a pobreza constrange também quem não a vive. Encerro um testemunho pessoal. Uma vez estávamos em casa e chegou uma doação de um buquê de rosas. E nesse buquê de rosas, só para lembrar que na época eu morava na Casa Moscati. E todos sabem aqui que a Casa Moscati, os irmãos são cuidados por irmãs. E chegou um buquê com 3 rosas, na verdade. Chegou a vermelha, chegou a amarela e chegou a rosa. E, para quem não sabe, a vermelha é ir até as últimas consequências, a amarela a adoração e a obediência, a rosa a alegria franciscana. E aí estávamos na mesa com os irmãos e eu me questionei, né? Falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de rosa, né, de flores. E eu fiquei muito feliz porque tinha chegado as rosas em casa, mas eu questionei, nossa, por que não chegou a ver a rosa branca, né? Aí o marechal respondeu, porque a branca já tem. Porque a branca já tem. Então que nós busquemos com nossas forças e fraquezas, né? Mas sempre contando com o auxílio de Deus, a de fato seguir Jesus, né? Seguir a essência de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.